Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então nas transformadas integrais, tá? Falando agora pela segunda aula da transformada de Henkel, tá? E das suas derivadas, ou propriamente das transformadas de derivadas e em específico de um operador que é o mais importante. Tudo bem? Então tá, então vamos lá. Bom, a gente viu, né, só para retomar aqui rapidinho, que a transformada de Henkel, né, tem essa definição, né, ou seja, a transformada de uma função f de r está definida dessa maneira, ou seja, r vezes jn, n é a ordem da transformada, né, ou seja, a ordem também da função de Henkel, aquela j que está no núcleo, tá? Essa jn depende de k e de r, tá? Integrando em dr, a gente vai ter a definição da transformada de Henkel, tá? Falamos das suas anotações, falamos quem é o núcleo, tá? A função a ser transformada e, obviamente, de 0 até infinito, que é o domínio dessa transformação. Tranquilo? E levando, claro, né, sempre de R para K. Bom, dito isso, tá, a gente pode continuar, a gente pode tentar começar a ver o que seriam as transformadas das derivadas, tá? Vamos começar com as derivadas de ordem 1, tá? Aqui eu queria, até escrever derivada de ordem 1, ou melhor, escrevi só ordem 1, mas eu queria deixar claro que era a ordem da derivada e não a ordem da transformação, tudo bem? A gente pode fazer para a ordem N, mas a ordem da derivada é a ordem 1, tá? Por exemplo, essa fórmula aqui, tá? O que isso aqui quer dizer? Bom, isso é a transformada de ordem N da derivada de ordem 1, tá? Especificamente. E, obviamente, isso vai ser uma função que pode depender, como de fato depende de N, tá? Obviamente de K, que é a variável do espaço transformado, tá? E as F maiúsculas seriam, né, a anotação que eu estou escolhendo usar aqui para transformada de Henkel de ordem N, ou N mais 1, ou N menos 1, no caso aí aparece N mais 1 e N menos 1, tudo bem? Então aqui tudo em função de N e de K, tá? Como é que eu chego nessa fórmula, qual é a ideia e assim por diante, tá? Só ressaltar aqui que obviamente isso vale para N maior ou igual que 1, tá? Para N 0 é outro papo, tudo bem? E a condição que a gente vai usar aqui, tá? É a condição de que, por exemplo, tá? R vezes f de r tende a zero ao r tendendo ao infinito, tá? Sem essa condição, a gente não vai conseguir chegar nessa fórmula, tá? Mas, na verdade, assim, essa condição, como eu falei no final da aula passada, ela é quase sempre satisfeita, é a condição até para a existência da transformada de Henkel, tá? Como é que a gente começa a pensar em demonstrar isso aí? Bom, vamos lá. Se a gente partir da definição, tá, o que seria a transformada de Henkel de ordem n da função f', ou seja, a gente vai pegar aquele quadro azul lá no canto superior direito, né, e vai substituir f por f', tá? Então essa é a primeira coisa que a gente poderia fazer, né? Só que r vezes jn, né, a gente sabe muito bem que é u e dv, respectivamente, ou seja, rjnu e f''dv, tá? Se a gente usar essas duas definições para fazer uma integração por partes, tá? A gente vai chegar em algum lugar. Bom, que lugar é esse? Vamos fazer essa conta, tá? Tendo atenção que um é u, outro é dv, tá? O que é u? Bom, um é r vezes jn, tá? Essa eu não vou mudar. Se dv é f', né? V é f, né? Então ali no primeiro sinal, depois, logo após o sinal de igual, ali aparece uv, né? Nos limites de integração. E esse limite ele cai, né, no sentido, melhor, esse valor, essa expressão, ela cai no sentido de que a gente vai usar aquele fato de que quando r tende ao infinito, né, r vezes f de r tende a zero, tá? Bom, quando tender a zero é muito simples, eu vou ter o r sendo zero, ali vai cortar, mas quando tende ao infinito eu tenho que ter esse cuidado, tá? Bom, me sobrando só aquela integral, mas antes de qualquer coisa, né, eu posso lembrar que r vezes jn, tá? De k de r é escrito como jn de k de r mais rkjn', tá? Isso é uma propriedade que a gente viu na aula passada, até não demonstrei, mas a gente viu, tá? E a gente pode, né, lembrar também que jn', tá, pode ser escrito, né, como jn-1, tá, menos nk sobre n sobre kr vezes jn de kr, tá? Essa sim uma propriedade. Na verdade, a anterior, desculpa, não é uma propriedade, na verdade a anterior é só a derivação, tá? Perdão. Tá? Se a gente derivar rjn k de r por uma regra bem simples, na derivada em r dá 1, depois é só fazer uma regra produto e dar aquela segunda linha. A última linha, sim, a última sim é uma propriedade que a gente viu na aula passada. Tudo bem? Bom, fazendo isso, né, ou continuando aqui, a gente pode substituir, né, uma dentro da outra, né? E na medida naquele R e aquele RK que multiplica esse colchete expressar para dentro multiplicando, a gente vai ter uma outra expressão, tá? Um pouquinho mais simples, né? E, por fim, nessa expressão aqui a gente junta, na verdade, o primeiro jn com o último jn, dando 1 menos n vezes jn, tá?
e a gente usa essa última, né, ao invés da primeira, né? E se a gente usar essa última ao invés da primeira dentro da integração, tá, a gente vai chegar em algum lugar, tudo bem? Bom, fazendo essas contas, tá? No fim eu não tirei ainda, mas agora eu vou tirar, né? O fato de que f r tende a zero quando r tende a infinito, tá? E a gente vai ter uma integração, ou um resultado que depende só daquela integral de fato. E aí, abrindo um pouquinho essa integral, tá? A gente consegue... O que eu fiz aqui, na verdade, foi só usar o multiplicar por menos, né? Então ali ficou 1 menos n, que está lá dentro, vira n menos 1, com o menos na frente, né? E aquele mais que está lá vira menos também. E então, por fim, o menos lá da frente da integral é como se ele sumisse, né? Bom, fazendo isso, né, a gente pode abrir isso em duas integrações, ou melhor, em duas integrais, né? A primeira delas é essa aqui, tá? E a segunda delas é essa outra, tá? O que que acontece? Bom, fica mais fácil, né, quando a gente abre em duas integrais, tratar uma de cada vez, né? Então, só para chamar a atenção que a segunda está pronta, né? A segunda é justamente a definição, né, tá? Da k, ou melhor, de k vezes a derivada, a transformada, perdão, de ordem n-1, tá? E a primeira, né, a gente pode cuidar ela fazendo o seguinte, bom, se eu olhar para aquele Jn, tá, e alguém vai se perguntar assim, não dá para usar, não dá para dizer que isso é transformado de alguém? Ainda não, né? Para que seja transformado de Henkel de alguém, eu preciso fabricar, entre aspas, né, ou fazer com que apareça um R, né? E quando a gente usa essa identidade que está escrita aí, né, a gente faz esse R aparecer, né? Porque ali essa identidade, ela tem KR sobre 2n, tá? Então é muito claro, né, que o que eu fiz na segunda integral eu não consigo fazer na primeira porque falta um R. Esse R aparece, tá, quando a gente usa essa identidade. Bom, fazendo isso, né, colocando isso lá dentro, tá, vai ficar duas integrais, né, e essas duas integrais podem ser, né, descritas da seguinte maneira, né. Não esquece, é claro, não esquecendo que a gente tem um k vezes f de n-1, f maiúscula de f n-1, tá? E bom, essas duas integrais elas estão praticamente prontas, né? Porque uma delas é a transformada de ordem n-1, tá? E a outra delas é a transformada de ordem n+1, tá? E quando a gente troca isso, tá? A gente vai ter essa expressão bem mais simples, tá? Acontece que aqui tem dois termos, tá? Que são a transformada de ordem n-1, né? A qual a gente pode e deve, tá? Usar ou juntar, entre aspas, né? Para ficar com uma expressão um pouquinho mais limpa, tá? Bom, se a gente fizer isso, né, a gente tentar fazer isso ou ficar com uma expressão um pouquinho mais limpa, a gente vai chegar nessa expressão aqui, tudo bem? Tá? E essa expressão é justamente aquilo que a gente queria demonstrar, tudo bem? Então, assim, muitas destas identidades, ou vamos dizer assim, transformadas de Henkel para suas derivadas, elas são feitas usando as propriedades, tá, das funções de Bessel. Tá? Na verdade, quando a gente usa as propriedades da função de Bessel, porque justamente a transformada de Henkel depende das funções de Bessel no seu integrando, tá? A gente vai conseguir demonstrar grande parte, se não todas elas. Tá? Eu digo grande parte, eu estou dizendo, seriam todas na verdade, né? Como eu não fiz todas na minha vida, eu já fiz muitas, né? Mas eu estou dizendo todas elas foram feitas, todas as que eu fiz, né? Foram feitas usando essas identidades de Bessel. Tudo bem? Bom, se vocês fizerem, eu vou deixar como exercício, senão vai tomar muito tempo, vocês podem fazer, tá? A conta, tá? Como seria a transformada para a derivada de ordem 2, tá? Que seria, claro, transformada de Henkel de ordem n para a derivada de ordem 2 de uma função. Eu vou ter este trem aí, tá? Ou seja, uma expressão bem grande que depende de transformações, tá, de 3 ordens diferentes, tá? n+1, ou melhor, n+2, n e n-2, tá? E aqui que fique claro, eu preciso para n maior ou igual que 2, tudo bem? Então tá, mas essa eu vou deixar como exercício para vocês, tá? Vamos ao que interessa, tá? E que talvez seja o foco da aula de hoje mesmo, né? Eu gostaria muito, tá, de tentar entender o que seria a transformada de Henkel deste operador, tá? O que é este operador, tá? Pessoal, esse operador nada mais é, tá? Esse nabla, ou esse delta, melhor dizendo, tá? De R, nada mais é do que o operador, tá? Laplaciano em coordenadas cilíndricas, tá? Ou seja, 1 sobre R vezes a derivada de ordem R de R vezes a derivada de ordem R, que se a gente abrir, vai ficar 1 sobre R ddr, perdão, mais derivada de ordem 2 em R. Tá? Então, claro, isso obviamente é um operador, isso vai ser aplicado a uma função, ali eu coloquei na notação de operador, tá? Então tem aquele parênteses, né? E tem também
aquele menos n quadrado sobre r quadrado que está lá dentro do parênteses. Tá? Esse menos n quadrado sobre r quadrado ele faz parte deste operador, mas ele não é um operador, ele não é uma parte do operador que diz respeito a derivações, né? Mas se a gente contar ele no operador, vai acontecer um negócio muito legal. Tá? Então por isso eu estou colocando desde já, né, aquilo que é o objeto de estudo da aula de hoje, né, que é entender o que é a transformada de Henkel deste operador em específico. Tá? Bom, o que acontece? Bom, para fazer isso, tá, a gente precisa fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é colocar esse operador lá dentro. Tá? Eu vou escolher, vamos colocar assim, uma ordem desse operador. Tá? A gente vai precisar também colocar o resto dele, que é aquele n quadrado sobre r quadrado. Né? Obviamente ele está aplicado, tá, a uma função. Que função é essa? Essa minha função é f de r. Tá? E assim, da maneira que está escrito agora, ele está escrito por completo. Tá? Eu usei a primeira opção, né, que seria 1 sobre r, ddr, de r, ddr. Tá? Ou não usei o d quadrado, dr quadrado. Tá? Já vão entender por quê. Tá? Mas enfim, né, eu poderia ter usado o outro também, não tem problema nenhum. Tá? E o que acontece? Quando eu vou estudar aquele operador, é a mesma coisa que estudar esse, né? Ou melhor, estudar a transformada daquele operador em uma função é a mesma coisa que estudar a transformada deste, tá? Afinal, são iguais. E para eu começar a fazer isso, né, seria interessante que eu tentasse colocar todo esse operador dentro da integral, ou seja, a transformada de Henkel de todo esse operador aplicado à função R, tá? Bom, o que acontece aqui, tá? Não tem muita saída, tá? A gente precisa, tá? Aqui eu já estou separando em duas porque tem uma integral que é aquela que condiz ou diz respeito ao n quadrado sobre r quadrado, tá? Mas enfim, a gente precisa fazer conta, que não tem muita saída, tá? A primeira coisa que a gente pode fazer é, né, que tem um r vezes 1 sobre r para cortar, tá? E depois a gente pode juntar, entre aspas, né, a gente tem que se dar conta que isso é aplicado àquela função. Então eu já vou colocar a função lá, o r d de f dr, tá? Coloquei aquele f dentro lá, naquela primeira integral. E agora sim eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou fazer novamente integração por partes. Tá? Vocês vão ver que isso começa a ficar muito comum, tá? Quando a gente tem que demonstrar esse tipo de coisa. A integração por partes ela é realmente muito útil quando a gente vai demonstrar essas coisas. Tá? Fazendo isso, tá? A gente vai ter u igual a jn, fácil, né? E aí vocês vão entender agora, neste exato momento, por que eu usei esta notação para esse operador, porque daí a gente tem a derivada de ordem r de alguma coisa. Tá? E eu chamei isso de dv, né? E, bom, o v é justamente o que está lá dentro, ou seja, o r derivada de f, tudo bem? O que acontece aqui? Tá? Então, se a gente tem u, tem v, tá tudo pronto. A gente tem ali uma outra, né, ou seja, menos a integral de v du, colocando todos aqueles caras lá dentro. Tá? E, por fim, aquela última integral lá, que é aquela integral que a gente precisava lembrar, que é aquela que tem o n quadrado sobre r quadrado. Tá? Bom, dito isso, né, a gente vai cortar o primeiro termo, né, que o primeiro termo vai ser o seguinte. Aqui, antes de eu continuar, só preciso dizer que nós vamos ter que f de r de novo vai tender a zero quando r tende a infinito, tá? E r vezes f' de r, que é o caso que aconteceu aqui, tá? Tenderia a zero também quando r tende a infinito, tá? Então, aqui eu vou precisar dessas duas coisas. Tá? Bom, agora eu tenho esta expressão, tá? Essas duas integrais me sobraram, tá? E eu preciso resolvê-las para de fato ter, né, alguma coisa como resultado. Bom, para fazer isso, tá, eu vou considerar apenas essas duas integrais, não preciso mais daquele primeiro termo, e vou novamente, tá, fazer aquela integração por partes, de novo considerando j' agora como u e o rf, ou melhor, r df dr como sendo o meu dv, tá? E aí ficando com aquele termo, e aí eu novamente, por ter r, fr, tá? Eu vou ver que isso vai tender a zero quando, é a minha condição, né? R vezes f de r tende a zero, quando r tende a infinito eu vou ter aquele primeiro termo também caindo, tudo bem? E aí ficando com essas duas outras integrais, uma que vem de lá, da integração por partes, e outra que já estava ali, tudo bem? Então o que acontece aqui? Tá? A gente tem essas duas integrações aqui, tá? Que nos resultam, né, como sendo integrações da minha conta, eu preciso resolvê-las, tá? E aí eu vou usar, tá, a seguinte identidade. Eu vou me dar conta, tá, que derivada em relação a r, que é o que tem lá na primeira, tá, de krj', ou seja, derivada de tudo aquilo, tá, é igual, ou melhor, somado com r vezes k quadrado menos n quadrado sobre r quadrado jn é igual a zero, ou se eu quiser,
tá? Aquele termo que está na primeira integral é igual a menos o segundo termo aqui dessa identidade, tá? Essa identidade também dá para demonstrar, só vou usar ela aqui, não vou demonstrar, tá? Bom, vai ficar ou vai facilitar muito a minha vida. Por quê? Porque quando eu uso isso, né, eu substituo, né, todo o primeiro integrando praticamente, a menos do f de r, tá? Todo o primeiro integrando eu substituo por aquela identidade ali, com o sinal trocado, né? E agora eu não preciso mais dela, né, uma vez que eu já usei. Vou repetir ali a segunda integral, né? E aí eu posso simplesmente substituir uma coisa pela outra. A parte engraçada aqui, ó, a parte legal, é que eu substituí por uma identidade que tem agora dois termos, né? Porque aquele parênteses tem um k quadrado e tem um menos n quadrado sobre r quadrado. Ou seja, me faz ter dois termos. Se eu abrir essa integração, tá? O que vai acontecer aqui é que essa primeira integral, né, que tem dois termos ali, vai ser aberta ou vai possuir duas integrais como resultado, né? E essa segunda integral é exatamente igual à última, a menos de um sinal. Em outras palavras, elas se cancelam, tá? E agora eu vou ter como resultado uma única integral. Tá? Esta única integral, tá, que tem aqui, ou que me sobra aqui, já é uma grande resposta, ou inclusive é uma resposta até muito curta, tá? Muito simples até, perto do que eu imaginava que poderia ser a transformada de todo aquele operador. Tá? O que acontece? Eu tenho um k quadrado ali, que não faz o menor sentido naquele momento estar aqui ainda, eu posso tirar ele para fora da integral, me sobrando simplesmente rjn de kr vezes f de r, e que se eu olhar lá para cima, no canto superior direito, é exatamente a definição da transformada de Henkel. Tá? Em outras palavras, isso aqui é a transformada de Henkel de f, ou seja, f maiúscula, de ordem n. Tá? Ou seja, uma função de k, a qual eu vou substituir aqui, e todo aquele meu operador enorme lá, ele vira simplesmente, como resultado algébrico, tá? Não envolvendo mais derivação, ele vai ser simplesmente menos k quadrado vezes a transformada de f de ordem n. Tá? E aquilo eu tenho que lembrar que todo aquele pedaço daquele operador era o Laplaciano de ordem 2, tá? Ou seja, já era o Laplaciano, né? O operador harmônico. E aqui nós temos simplesmente, né, que toda transformada deste operador contando com n quadrado sobre r quadrado, tá, vai ser simplesmente menos k quadrado transformada de Henkel da função f, de ordem n. Tá? Ou seja, fica uma coisa que não envolve derivada, fica muito simples. Tá? Então isso aqui vai ser muito, mas muito útil mesmo para resolver equações, tá? Principalmente em coordenadas cilíndricas que envolvem, tá, esse operador laplaciano aí, que vai ser o cara que é um operador que aparece muito comumente em transformadas cilíndricas. Tudo bem? Em coordenadas cilíndricas, perdão. Tudo bem? Bom, dito isto, né, ou feito essa transformação, né, a gente pode usar isso de fato. Tá? Como é que a gente usa isso? Vou deixar ele guardado aqui no canto e vamos trabalhar com um exemplo. Tá? Esse exemplo aqui que eu deixei, ele é bem simples, quer dizer, não é tão simples na verdade, mas ele é assim, um exemplo que a gente precisa ter em mente, porque ele é um exemplo bem padrão, tá, do que vai acontecer. Então vamos lá. Tá? Eu vou colocar aqui a equação da difusão, tá, em uma membrana circular, tá, em coordenadas cilíndricas, definida da seguinte maneira. Tá? Ou seja, um coeficiente de fusão vezes a função, que eu chamei aqui de u, tá, derivada segunda em r, mais 1 sobre r derivada primeira em r, que tá até escrito de uma maneira reordenada aqui, tá, mas nada mais ou menos é do que o operador, tá, com o operador, aquele que nós acabamos de ver, aquele que está lá em cima no canto superior direito. A única diferença aqui, tá, é que ele não possui aquele termo menos n quadrado sobre r quadrado. Ele é só o delta r, tá? Mas eu posso encará-lo como sendo exatamente a transformada daquilo, se eu quiser usar a transformada de Henkel, e eu vou, tá? Usando o fato de que aqui, para este caso específico, n é igual a 0. Tá? Então a gente pode dizer aqui, em outras palavras, que delta de r menos 0 ao quadrado sobre r quadrado, tá? Vai ser exatamente isso que eu vou pensar, tá? Eu vou ter a transformada para esse caso também. Com n igual a 0, e n igual a 0 para mim aqui vai significar o quê? Eu vou ter a transformada de Henkel de ordem 0. Só para continuar aqui, esse problema é um problema que envolve, tá, r maior que 0, nesse caso estritamente maior que 0, tá? Porque a gente tem 1 sobre r na equação diferencial. Tá? A gente tem um t maior que 0, tá? Isso aqui varia no tempo, é uma EDP, tá? Em r e t. E a gente tem uma condição inicial, o de R0, sendo uma f de r. Tá? Então, com essas três delimitações aqui, a gente tem, né, uma EDP que a gente vai resolver usando transformação de Henkel.
tá? Bom, esse cara aqui, só para chamar atenção, é o coeficiente de difusão, tá? Dessa membrana circular, desse fluido nessa membrana circular. Esse aqui é o operador, tá? Operador delta de R aplicado em U, tá? No meu caso lá era em F na minha função, mas aqui é em U, aqui a função é uma EDP, agora ela tem duas variáveis, tá? E eu vou dizer ele que é de ordem zero, tá? Às vezes, tá? Eu já vi notações na literatura em que esse delta de R, quando ele é de ordem zero, ou quando ele é simplesmente o que ele é aí, tá? Às vezes é colocado como se fosse uma espécie de expoente entre parênteses, tá? Um zero em cima, não vou colocar aqui, vou só dizer que é de ordem zero e vou tratar como, né, de ordem zero daqui para frente, tá? Bom, o que acontece aqui? A gente pode simplesmente se dar conta, né, ou reescrever a equação da difusão como sendo D, operador em U, operador esse de R, né, em U, igual a U derivado em T, tá? Uma vez. E bom, a gente pode aplicar a transformada de Henkel de ordem zero. Tá, por que transformada de Henkel de ordem zero? Justamente porque esse operador, esse delta de R, eu verifiquei ser de ordem zero, tá? Então, eu vou aplicar a transformada de Henkel de ordem zero e vou obter, tá? De uma maneira muito simples, creio eu, tá? Pela sua definição da transformada daquele operador que está lá em cima no canto superior direito, uma expressão bem mais simples, tá? Então, o que acontece aqui? Se eu entender essa expressão, essa equação diferencial, usando a transformada de Henkel, eu vou me dar conta que este pedaço aqui vai ser simplesmente transformada de Henkel de D, bom, D é uma constante, né? Constante difusiva, né? O coeficiente de difusão. Eu vou chamar ele de D, ele é constante, eu vou ignorar para transformada, né? Mas o meu resultado da transformação vai ser menos K quadrado transformada de ordem zero daquilo, né? Então eu estou transformando de R para K. Então aquele U maiúsculo é a transformada de Henkel de ordem zero. Eu não vou ficar colocando U de zero, tá? Eu já disse que é de ordem zero, tá? Mas é a transformada de Henkel de ordem zero, tá? De U de RT, tá? Então aqui aquele menos lá da frente vai para lá antes do coeficiente de difusão, tá? E isso vai ser igual, simplesmente, né? Porque agora aqui eu estou transformando R em K, então quando eu derivo em T, isso não influencia, eu vou continuar tendo uma derivação em T aqui, nesse termo do lado direito do sinal de igualdade. E aí, por fim, eu vou ter essa expressão, que é uma equação diferencial ordinária agora em T, tá? Ou seja, não é mais uma EDP. Então, no espaço KT eu consigo resolver como uma EDO, diferentemente do que eu tinha no espaço RT, tá? Bom, dito isso, né, a gente pode dar uma reordenada aqui, né? Dizer que esse termo passa para o outro lado, né? E escrever isso aqui como uma equação diferencial de ordem 1, na verdade, né? Uma EDO de ordem 1 em T. Tá? Então é bem simples separar. Por exemplo, a gente tem aqui, através da transformação, um problema, né, que é esse problema aqui do lado esquerdo, né, que é uma EDP em RT. Agora nós temos uma EDO em T, que é o problema transformado, que é esse do lado direito. Tá? E que, bom, já de cara aqui eu também posso lembrar que a transformada, lá daquela condição inicial, vai ser simplesmente a transformada da função f. Né, ou seja, o f maiúsculo, que de novo eu vou salientar que é de ordem zero, não vou ficar escrevendo, mas eu estou dizendo para vocês, é de ordem zero esse cara aqui, beleza? Então, essa expressão, ou esse quadro azul do lado direito é o que eu tenho que resolver. E esse quadro azul do lado direito, tá, é muito mais fácil de resolver do que o quadro anterior, que era uma EDP em RT. Tá? Então, para que isso ficasse fácil, o que eu fiz? Eu utilizei a transformada de Henkel. Tudo bem. Bom, feito isso, né, só para lembrar, né, que eu estou chamando que aquilo era a condição inicial, vem de lá, né? Então, uma vez que vem de lá, está lembrado agora. Para continuar, eu vou simplesmente colocar a definição da solução, porque essa aqui é bem simples, tá? A gente vai colocar aqui a solução. Isso aqui é uma U de KT, que vai ser a condição inicial, que neste caso é a transformada de F minúsculo, ou seja, F maiúsculo, vezes exponencial de menos dk quadrado T. Tá? Então, essa aqui é uma equação, tá? Que é a minha solução no espaço KT, tá? E que agora eu vou precisar, se eu quiser, né, continuar aqui para achar a solução no espaço RT, eu vou precisar inverter. Mas neste momento é a minha solução no espaço transformado. O que a gente pode fazer agora? Bom, vamos esquecer aquele problema anterior, vamos trabalhar só com esse e vamos tentar entender o que vem a ser, né, a inversa disso, ou seja, a minha U de RT. Eu não falei até esse exato momento, porque a gente está indo um pouco mais rápido nessas transformadas, mas a transformada de Henkel inversa, tá? Que é o que eu vou dizer agora, ela é exatamente igual, né? Ela é simétrica, a gente chama de transformadas com núcleos simétricos, tá? Ela é exatamente igual à definição da transformada.
Então, eu vou colocar aqui a transformada dela, né? Ela vai ser simplesmente K, onde antes era R, tá? Ou seja, ela é simétrica no sentido de R e de K, tá? Ela vai ser o quê? Ela vai ser uma transformada que vai pegar a minha função, tá? Que eu quero inverter, que vai ser isso aqui, tá? E vai ter um núcleo, tá? Nesse caso J0, porque é de ordem 0, tá? De KR e, obviamente, estarei integrando em K, ou seja, vai aparecer um DK. O que era antes era R, a função em R, J0 de KR, DR. Aqui nós teremos K, a função em K, J0 de KR, DK. Tá? Então ela é simétrica entre R e K, tá? Ela tem núcleos simétricos. Tá? Então essa é a definição da inversa, tá? E aqui eu já estou aplicando a inversa na função que eu quero inverter, que é o f de k e na menos d k quadrado t. Tá? Como é que eu faço para trabalhar isso? Bom, aqui não tem muito o que fazer, realmente não tem muito o que fazer, né? A não ser que você conheça quem é a sua f minúscula e, consequentemente, a sua f maiúscula. Tá? Bom, se você souber isso, você pode continuar. O que eu posso fazer aqui, de uma maneira mais generalista, tá, é tentar aplicar, né, alguma coisa que me faça chegar em algo mais próximo daquilo que seria uma solução mais geral, tá, ou uma solução geral que dependesse da minha f minúscula. Tá? Até posso fazer isso e vou fazer isso agora. Por exemplo, quem é f de k? F de k é a transformada de f de r minúsculo, né? Ou, se eu usar novamente a questão da inversa, né, eu posso dizer, olha, bom, isso é nada mais nada menos, né, que a transformada de f minúscula. Que aqui eu vou usar a letra L, tá? Só para ficar um pouco diferente, né? Então, ou seja, eu vou ter f de L vezes L vezes J0 de KL integrando em DL de 0 a infinito, tá? Como definição, e vou colocar essa definição lá dentro, tá? Ou seja, isso aqui vai substituir o meu f de k. De fato, isso é o f de k, tá? Aqui eu posso dar uma reordenada, tá? E usar uma identidade conhecida, tá? Para deixar isso tudo com uma expressão um pouco mais com cara de expressão final, tá? Então isso aqui, se eu lembrar de uma certa identidade, tá? Essa identidade aqui é uma identidade, ela não é tão fácil de achar, tá? Mas é uma identidade que eu até já usei na minha pesquisa, tá? Quando eu estava resolvendo a equação de fusão de nêutrons em coordenadas cilíndricas, tá? É uma identidade que envolve o produto de funções de Bessel de ordem zero, tá? Mais uma variável, tá? E um termo exponencial, tá? Isso vai ser exatamente essa expressão do lado direito, tá? Vai ser 1 sobre 2t, exponencial daquele termo, vezes I0. O que é I0? I0 é a famosa função de Bessel modificada do primeiro tipo, tá? De ordem zero, nesse caso. Tá? Então, se eu substituir toda aquela integral ali do lado do final por essa expressão, usando essa identidade, tá? Eu vou ter uma expressão um pouquinho mais fechada, tá? E ainda, se eu quiser dar uma reordenada aqui, né, eu poderia, né, uma vez que eu estou integrando em DL, eu posso tirar o que não depende de L do lado de fora, e eu vou ter essa expressão aqui que, se vocês olharem com carinho, vocês vão ver que ela depende do f minúsculo. O que é o f minúsculo? Né? É simplesmente a sua condição inicial, tá? Que nesse caso lá era f de r, mas aqui, como eu usei L, vai ficar f de L, tá? Estou integrando em DL. Tudo bem? Então tá. Só para lembrar aqui, caso vocês não lembrem, tá? Ou não sei nem se conheciam, mas de qualquer forma eu vou falar. Só para lembrar aqui, a gente pode fazer o seguinte, pode voltar, né? Ou seja, pensar novamente no que era meu problema e pensar o seguinte, bom, aquela equação da difusão na membrana circular está encontrada, ou tem uma solução dada da seguinte forma, essa solução de U de RT é exatamente isso aqui. Tá? O que dá para fazer agora, né, só para deixar bem claro que eu falei, mas não mostrei, né, é colocar quem é aqui uma cara mais ou menos da função I de zero, ou seja, a função de Bessel modificada de ordem zero, tá, do primeiro tipo. Tá, ela tem mais ou menos essa cara, é uma função que cresce bastante a partir do número 1. Né, então ali no eixo vertical, ali, ela começa em 1, tá, e depois ela segue, né, subindo. Tudo bem? Então essa é a cara do I de zero. Bom, além disso eu não posso fazer mais nada, tá? O que eu posso fazer aqui é simplesmente agora só continuar se eu realmente tiver conhecimento, né, de quem vem a ser a minha função f de R ou f de L nesse caso, porque é a minha condição inicial. Tudo bem? Bom, eu vou supor aqui, tá, nesse momento, que a minha f de L é algo do tipo delta Dirac, tá? Só para deixar uma cara um pouquinho mais resolvível. Então agora que eu
estou supondo essa função, né? Ou seja, uma função assintótica em zero, ela vai ser realmente um pulso infinito em zero, né? Como se fosse uma distribuição, é uma distribuição na verdade, porque é o delta dírico, mas no sentido de que ela tem uma cara, né, de um pulso infinito em zero e zero em qualquer outro lugar, na medida que L cresce, né? Ou R. Eu estou falando L aqui porque eu já coloquei L e vou substituir como L, mas é como se fosse R, tá? Então aqui a gente poderia, por exemplo, né, colocar isso lá dentro, né? Aqueles dois L's ali vão se cancelar, tá? Na medida que aqueles dois L's se cancelam, a gente tem só o delta. E aqui a gente pode usar a propriedade da filtragem. Ou seja, quando L for zero, né, eu vou ter, ou melhor, essa integral toda, perdão, né, é simplesmente todo o resto do integrando, tirando o delta Dirac, aplicados em L igual a zero. E aí eu vou ter como solução, né, uma U de RT, que depende exatamente disso aqui, né, só que quando o L for zero. Tá? Bom, isso aqui com L igual a zero é exatamente essa expressão. Agora sim eu tenho uma expressão que depende pura e simplesmente de R de T, sem nenhum termo a ser integrado. Tá? E essa expressão aqui ela é realmente muito mais simples do que eu imaginava. Né? A partir de um pulso eu consegui chegar numa equação de solução para uma equação de difusão. Só para lembrar, tá? O I de zero ali, em zero, era 1. Tá? A gente pode trocar isso por 1, né? Que vai fazer simplesmente aquele termo desaparecer e ficar só aquela exponencial. Tudo bem? E agora, bom, por fim, eu vou ter simplesmente, né, 1 sobre 2 dt vezes essa exponencial de r² sobre 4dt. Tudo bem? Então essa é uma expressão bem simples, né? Ou melhor, na verdade não é tão simples, mas ela é uma expressão bem mais simples, perto do que eu imaginava, né, chegar, sem conhecer direito a f. Agora eu estipulei uma f em específico, mas enfim, tá? Essa expressão a gente pode tentar entender o que ela é. Ela, como eu falei, ela é tipo um pulso infinito. Eu vou pegar um valor diferente de zero, um valor para t diferente de zero, até porque não teria em zero, mas um valor muito próximo de zero, eu vou ter um pulso, né, muito alto, entre aspas, né, desse tipo aqui. Tá? E na medida que os valores de t vão crescendo, né, eu vou ter outras faixas de expressão para r. Eu vou ter uma outra cara um pouquinho mais baixinha, tá, para um t um pouco maior. Né? E assim vai mudando na medida que os meus t's vão aumentando. Se eu tiver t maiores, né, eu vou ter uma altura, como se fosse uma amplitude menor, né, porque isso vai decaindo, e é natural que isso decaia com o tempo, tá? Porque isso está decrescendo. Tá? E aqui é a mesma coisa se eu for seguindo, sempre tendo uma cara mais ou menos desse tipo. Tudo bem? Então essas é como se fossem funções que ao longo do tempo vão decaindo, tá? À medida que o t cresce, tá? E vão ter todas essas caras, tudo bem? A gente pode, claro, né, tentar estipular o que viria a ser isso aqui se a gente considerasse mais um eixo do tempo, né? E a gente teria mais ou menos a seguinte distribuição, porque a gente teria todas as funções sendo espalhadas ao longo do tempo, com o decaimento de uma curva que seria uma espécie de amplitude, tá, temporal para aquele caso ali. Tudo bem? Então isso é mais ou menos a cara, né, de um pulso infinito, tá, se difundindo ao longo do tempo e ao longo do espaço, nesse caso em coordenadas cilíndricas, na medida que o eixo R cresce, tá, tanto para um lado quanto para o outro. Tudo bem? Então tá, por hoje era isso, de transformada de Henkel era isso, né? A gente vai continuar agora com outras transformadas, mas obviamente existem muitas coisas a mais de transformada de Henkel, mas como eu quero falar de outras transformadas, a gente vai parar em Henkel por aqui. Tudo bem? Então tá, até a próxima aula.